Muito bem, meus amigos, eu tenho o prazer de receber neste momento aqui no Tribuna do Povo o senhor Márcio Nunes, que foi presidente do Instituto das Águas, à minha direita, fez um trabalho fenomenal. Boa noite, Márcio. Boa noite, uma satisfação muito grande estar aqui no canal 54, na Rede Kaiowá, podendo falar com Campo Mourão, região de Campo Mourão, região de Umuarama, e aqui acompanhando o grande companheiro Luciano Pisato, presidente da Compagás, que vem hoje representar o governador Beto Richa nessa conferência distrital e amanhã fará uma palestra sobre meio ambiente. E, acima de tudo, vim aqui trazer o nosso abraço ao grande governador Antônio Carlos Cardoso, que fez um trabalho brilhante frente ao Rotary Club de toda essa região noroeste do estado do Paraná. Márcio, seja bem-vindo, falando bem como sempre, o homem tem que ser apresentador, meu filho. Vou te contar. Ao meu lado, já apresentado aqui pelo Márcio, Luciano Pisato, ele que é suplente, inclusive, de deputado federal pelo DEM, está presidente também da Compagás, está aqui representando o governador Beto Richa nessa conferência dos rotarianos, conferência anual. Inclusive, nós temos uma cobertura, estive lá, venho de lá, inclusive, e nós estaremos, no decorrer do programa, trazendo algumas reportagens. Luciano Pisato, vamos começar falando sobre essa conferência, a importância desse evento, presidentes de distritos, assumindo, né, os postos, havendo uma troca aí, a importância deste evento. Olha, primeiro agradecer a gentileza do convite. Como se disse com o Márcio Nunes, ele já tentou pegar o teu emprego de apresentador. Já. Né? Mas é E não porque tá ele é extremamente ele. competente. Mas eu quero agradecer a gentileza de vocês pelo convite e pelo trabalho que estão fazendo em montar essa rede de comunicação, especialmente na área de televisão, que é muito difícil. É verdade. E agradecer ao Rotary, que nos convidou para fazer uma palestra sobre meio ambiente, que é um tema fundamental para a nossa vida, mas tem que ser tratado com absoluta responsabilidade. Nós não podemos continuar a tratar a questão ambiental apenas com o dia da árvore, plantando uma árvorezinha ou fazendo movimentos imobilistas, né, daqueles fiscaliza, multa, etc., porque não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de um modelo. E aí o Rotary ajuda muito, porque na sua conferência tem representantes de todas as cidades da região, líderes que podem levar informação. Nós temos que ter um modelo que compatibilize a necessidade de cuidar de alguns aspectos do meio ambiente, da nossa natureza, e ao mesmo tempo viabilize a nossa sobrevivência, viabilize a produção dos nossos agricultores, garanta a geração de empregos, permita com que as pessoas vivam, tá? E não simplesmente passem a ter temor. Então, é fundamental levar, em momentos como esse da Conferência do Rotary, uma informação positiva, otimista, porque se temos problemas, ao saber desses problemas, nós começamos a ter soluções, né? E é essa mensagem que eu tentarei levar amanhã nessa conferência. Olha, eu estou muito feliz nessa entrevista hoje, porque eu tenho ao meu lado o Márcio Nunes, que, como eu já disse, já adiantei aqui, presidiu o Instituto das Águas com muita competência, entende muito desse recurso natural precioso. Há quem diga que em poucas décadas estará valendo mais do que o petróleo e o Brasil realmente é muito rico nesse bem natural, mas existe ainda um desperdício, ele vai falar sobre esse assunto. E ao meu lado o Luciano Pisato, presidente da Compagás, que vai falar, dentre outras coisas, sobre o gás do xisto, tão criticado, parte da imprensa, muita gente criticando esta exploração. Eu já gostaria, Luciano, se você me permitir, de entrar dentro desse assunto, você como presidente da Compagás, falar sobre esse recurso. É importante, é fundamental, é o caminho para o estado do Paraná a exploração desse gás? Olha, a exploração de gás é fundamental para o estado do Paraná. Dentro da exploração de gás, é possível explorar também o gás de xisto, ou seja, o gás que está preso dentro da rocha de xisto. Mas esse não é o projeto do governo do Paraná nesses próximos anos, porque é necessário muito desenvolvimento, muita pesquisa e muito cuidado. O que nós queremos fazer a curto prazo é um processo de conhecimento de toda a região e começar a explorar o gás convencional, que já foi feito aqui próximo na região de Pitanga há 20, 30 anos atrás, tá? E foi encontrado poços de gás. Agora, é muito perigoso você, no momento em que pode transformar o Paraná numa nova matriz energética, não só para o nosso estado, mas para o Brasil, levar informações que, em muitos casos, são graves, mas que estão sendo levadas de uma forma errada. Eu estive vendo a exploração de gás de xisto nos Estados Unidos,
estive na Inglaterra, estive na França, discuti com os maiores especialistas em universidades, ambientalistas, etc. Sei de que é necessário alguns cuidados. Agora, não vamos levar aos nossos agricultores, por exemplo, medo, dizer que a agricultura vai ser contaminada, de que nós teremos a proibição de exportação de produtos. Por favor, menos, tem que tomar cuidado. Quem faz isso age de maneira irresponsável. Isso não acontece. O que acontece é um risco que, se você eventualmente não tomar cuidado no fraturamento do gás de xisto, é possível contaminar eventualmente algum lençol freático, que não é nada daquilo que está sendo projetado aqui nessa região. Nada. O projeto é outro, ele vai desenvolver o gás convencional para que no futuro possa se estruturar outros tipos de explorações. Então, cuidado, gente. É muito complicado ser manipulado ideologicamente para um lado ou para o outro. Nem acreditem em tudo aquilo que eu falo, né? Mas como também duvidem do que os outros falam. Vão pesquisar, vão olhar. Hoje tem internet. Você acha tudo lá, né? E tem N informações de quando teve problemas nos Estados Unidos, a maioria já superados, e quando não tem problema. Agora, Luciano, quando o Brasil começou a trazer o gás da Bolívia, o gás foi apresentado como uma matriz energética que seria a solução para a indústria brasileira, seria realmente assim uma fonte de energia para alavancar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Aí teve aquelas situações complicadas, não é fácil lidar com o Evo Morales, com esses governos bolivarianos que nós temos aqui, pseudos revolucionários aqui da nossa América do Sul, mas o Brasil, ele é pródigo também nas suas fontes de gás, né? O caminho natural é esse mesmo? O gás ainda é a grande alternativa energética para o Brasil? Olha, nós temos um país rico em várias alternativas energéticas, hidráulica, eólico, solar, a própria energia nuclear, a energia dos oceanos, temos N energia, biomassa, né? Aqui as árvores crescem 5, 6, 7 vezes mais rápido que seus países de origem. Mas parece que em tudo o Brasil dá um jeito de criar um problema para si mesmo. Na energia hidráulica, nós estamos proibindo construir usinas com reservatórios. Ela é fio d'água. Com isso, aquilo que o Brasil tinha de mais importante, que era a produção hidráulica de base, ele passa a ter uma produção de energia hidráulica nas hidrelétricas, que não é de base, que passaram a necessitar de outras formas de energia, que está sendo compensado no momento com energia térmica vindo das usinas a gás. E a usina de gás é muito mais caro do que a hidráulica. Então, se o futuro é o gás, em termos energéticos em geral, sim, é o gás, sem esquecer do resto. Agora, tem que ser um gás com preço competitivo. Isso o Brasil não tem. Os Estados Unidos, em 4 anos, eles mudaram a sua matriz, desligaram as suas térmicas a carvão, estão produzindo mais de 10 gigawatts de nova energia à base de gás, devem começar no ano que vem outra exploração. Tem 20 mil poços de produção de gás construídos em 3 anos e consomem 2 bilhões de metros cúbicos de gás por dia. Eu estou dando os números para você que está nos ouvindo ver o tamanho. 2 bilhões os Estados Unidos gastam por dia, o Brasil, com todas as térmicas ligadas, gasta em torno de 70, 80 milhões de metros cúbicos por dia. Você já veja quanto nós temos que avançar. Só que as pessoas talvez não entendam que o gás não é aquele que está na sua casa para aquecer o fogão. O gás, ele produz a ureia, ou seja, parte do fertilizante. Com o gás você faz combustíveis como a gasolina. O gás é para produzir cerâmica. Com o gás você produz uma série da indústria petroquímica de outros produtos. É com o gás que você atrai empresas de pneus, como nós atraímos ali para perto de Curitiba, num grande esforço do governador Beto Richa, no processo de industrialização do Estado. Com o gás você traz a Cargill, que está sendo construída em Castro. Do lado da Cargill, a Evonik, que vai construir polímeros, plástico, de gás. Precisa do gás, né? Então, a indústria, para poder vir para o Paraná, necessita desse insumo. Nós podemos ficar pendurados num Evo Morales, que não é bom. Nós podemos ficar pendurados num supridor outro do Brasil, que pode ser a própria Petrobras, ou podemos começar a produzir aqui no Paraná um gás convencional. Isso vai gerar mais processo econômico,
milhares de empregos para universitários em áreas que hoje estão abertas, como engenharia civil, mecânica, geologia, hidrologia e tantos outros. Milhares de empregos para pessoas que vão trabalhar em metalurgia, etc. E tudo isso forma uma cadeia produtiva, né? E é um novo horizonte, sem dúvida. Nós não temos condição de produzir, o governo do Paraná não tem como participar ou estimular a produção offshore, ou seja, lá em alto mar. Mas nós podemos estimular a produção onshore, aqui na nossa região de Campo Mourão, ou região de Toledo, Cascavel, Guarapuava, né? E vou reiterar, estamos falando de gás convencional, de gás normal, que é a diretriz do governador Beto Richa. Criar qualidade de vida no interior, condições de competição, para que as pessoas possam viver, produzir, criar e ter os seus filhos aqui numa região com muita qualidade de vida. Luciano, agora para amarrar, encerrar esse assunto aqui com você, que eu preciso conversar com o nosso companheiro Márcio Nunes aqui, falar sobre esse bem tão precioso também, que é a água. E ele teve uma gestão ali, nota 10, né? Como dizia minha avó, 1000 de bom, né? Presidindo o Instituto das Águas. Só para encerrar com você, o que acontece com o Brasil, você com larga experiência em Congresso Federal, um homem da política nacional, que conhece esse Brasil, as entranhas políticas desse país, o que acontece com o nosso país quando você cria, né, você implanta lá aqueles equipamentos todos, confesso que não sei o nome técnico, para a produção de energia eólica, e de repente o governo não faz a parte dele, não tem como transportar, não levar aquela energia até a indústria. Isso, olha, a gente conta muita piada de português, mas gente, nós somos uma piada lá fora. Que governo é esse que não tem uma visão de buscar fontes de energia? O Brasil precisa de energia para crescer. Por que acontece esse tipo de coisa no Brasil, Luciano Pisato? Olha, é até difícil responder de tão ignorante que é a resposta, né? Falta de planejamento, de capacidade, falta de responsabilidade e até de patriotismo. Tem governos que acham que o dinheiro nasce assim e implanta. Não, o dinheiro do governo vem do seu imposto, do dinheiro que você paga sobre o teu salário, que você compra, se você não é assalariado, quando você compra o pacote de feijão, na luz, na água, esse imposto que constrói o Brasil. Só que as pessoas acham que depois pegam esse dinheiro, dividem, distribuem, fazem como quer, mas a incompetência é imperdoável, ela tem um preço. E o Brasil está pagando esse preço. Nós estamos à beira de um colapso que vai nos custar um bem precioso, que é a inflação. A inflação deu muito trabalho para ser controlada no período do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi dificílimo controlar a inflação, ela foi controlada, foi mantida estável depois por um bom período. Nós estamos à beira de um problema e todos vão pagar essa incompetência. Por quê? Porque uma usina eólica construída e esquecerem de fazer a linha de transmissão, aquilo que foi construído tem que ser pago. E está sendo pago, mas não está gerando nada. E aí está ficando uma cadeia de incompetência. A Petrobras, a empresa joia, né, do mundo, hoje é uma empresa semi-quebrada, né, com prejuízos extraordinários. Não dá para vender um sonho de um pré-sal e não entregar o sonho, né? Tem que parar, você fica enganando, como Churchill dizia, né? Você pode enganar alguns por um tempo, né, outros por mais tempo, mas todos por muito tempo não dá. E a gente ficou aí, alguns acham que podiam enganar. Política não é feita com promessa, com enganação, não é feita com ilusão. Política é feita com uma proposta, né? Uma proposta de governo e a sua execução em cima de bases de planejamento. Foi assim no governo do Paraná. O governador Beto Richa tanto acreditou no seu planejamento que registrou em cartório, está executando. É um planejamento a longo prazo, é a industrialização do Paraná, um processo de valorização. Isso demora um pouquinho, mas está acontecendo. Mais de 30 bilhões de investimentos no estado do Paraná. Então, essa visão a gente tem que entender. E o cidadão que paga a conta, o povo que paga a conta, tem que entender que isso é insuportável. Nenhuma nação aguenta a incompetência. A nação quebra. Luciano, para encerrar agora de vez, juro que é a última pergunta, bom. Mas você está aqui representando o governador Beto Richa nessa conferência do Rotary. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você falando sobre o governador, o governo do estado do Paraná, uma queixa da população e também do governador em relação ao pouco caso.
do governo federal para com o importantíssimo estado do Paraná, que é uma locomotiva da economia brasileira e que tem sido tratado com desleixo, com pouco caso. Essa é uma visão da imprensa em geral e da população e também do governador. As coisas estão mudando, ou o governo federal, ele percebeu o erro que está cometendo ao menosprezar, ao desprezar o nosso estado, ou continua o descaso com o nosso estado paranaense? Olha, a sensação é de que o governo federal tenta amenizar isso. Acabou de liberar um empréstimo para o governo do Paraná. Mas a verdade é que o governo federal continua com o descaso absoluto, como se o povo do Paraná não existisse. E não só o governo federal, aqueles que o representam, que isso é mais grave. Porque, independente de partido, todos nós temos um partido único, que é o governo, que é o Paraná. Paraná. Nós temos que defender a nossa população. Eu vi algo semelhante no governo Jaime Lerner, quando os empréstimos eram barrados por senadores no Congresso Nacional. Aquilo foi muito trágico. Mas agora é pior. Agora, nem quando a justiça manda pagar, os funcionários do governo cumprem, porque se acham protegidos, né, como tudo que está acontecendo nesse governo, por uma aura assim, de estarem acima da lei e de poderem fazer qualquer coisa, inclusive roubar. Agora, é um descaso quando você tem pessoas, como na minha região de União da Vitória, passando necessidade, frio, estão desalojados por enchentes. Um descaso você mandar 150 mil reais para o Paraná inteiro. Quanto dá isso? Dá 25, 30 centavos. Olha, isso realmente repercutiu na imprensa. Foi de um grau de cinismo. Chega a ser uma afronta com a dignidade do povo paranaense. E se você me permite, eu queria colocar assim, uma sementinha na cabeça de algumas pessoas. Aqueles que acham que estão tranquilos recebendo algo que deverão continuar recebendo, seja qualquer governo que venha pela frente, que é uma ajuda social como a Bolsa Família. A Bolsa Família vem do imposto. Se o sistema quebrar, o sistema de pagar a Bolsa Família vai quebrar também. Então, quando alguém faz isso que está fazendo com o governo do Paraná, está fazendo com as indústrias do Paraná, está fazendo com a agricultura do Paraná, com os prefeitos do Paraná, está destruindo o sistema, que arrecada o dinheiro que vai pagar a todos, inclusive aqueles que recebem o Bolsa Família, o Bolsa Saúde, etc. Então, acabam prejudicando de todas as classes sociais, do rico ao pobre. Sendo que o rico ainda consegue uma forma de sobreviver, mas o pobre lá no fim é que vai pagar a conta, você sabe disso. Ele acaba pagando a conta final, né? Então, não dá. Esse tipo de perseguição é inadmissível. Eu não posso falar pelo governador Beto Richa sobre esse tema, porque ele não me autorizou, mas ele tem a opinião dele. E a minha opinião, como cidadão, é que é inadmissível. E sei que o meu governador disse isso ao presidente, diz aos senadores, diz aos deputados, briga em Brasília, luta por nós, e é por isso que ele tem o meu apoio e eu o respeito. Ele luta pelo Paraná, independente do que tenha pela frente. Primeiro, a qualidade de vida e o futuro do povo do Paraná. Muito bem. Márcio Nunes ao meu lado aqui acompanhando atentamente as explanações, as colocações muito bem feitas aqui pelo Luciano Pisato. O Luciano, Márcio, acabou de falar aqui sobre o Bolsa Família. Ruth Cardoso, falecida Ruth Cardoso, esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi quem criou todo esse conceito, não é verdade? Foi. Mas que agora está sendo usado como uma ferramenta política. Parece, ao invés do governo investir seriamente na educação, no desenvolvimento do país, parece que quer manter essa massa de manobra dependente deste recurso. E agora o Lula... gente, eu quero deixar bem claro que eu sou apartidário, né? Mas eu tenho que criticar o que me parece errado. O Lula agora começa a disseminar um ódio entre classes sociais, não é verdade? Onde ele tem o seu reduto eleitoral, as classes mais necessitadas, e usando o Bolsa Família como uma ferramenta eleitoral. O Brasil começa a entrar numa área um tanto quanto perigosa, não é verdade? Primeiro, ressaltar a minha sorte, né? Ter tido a possibilidade de frequentar um banco escolar com o Luciano Pisato, né? 3 anos e 3 meses aí de convivência praticamente diária, semanal, conversando, trocando ideias, com uma figura notória, não só a nível de Estado, como a nível de Brasil, né? Com vários mandatos como deputado federal, com uma cabeça
muito bem preparado, um homem que se preparou, inclusive, até para ser governador do Paraná. Né? Foi uma pena que não vingou esse projeto, mas com a cabeça que tem, poderia ter sido governador do Paraná, sem dúvida nenhuma. Mas ele é jovem, Márcio. Quem sabe seja ainda, né? Quem sabe seja ainda. Se depender do meu apoio na frente, quem sabe, está eleito. Mas você veja, essas questões sociais, a Bolsa Família, o Vale Gás, que depois se juntou tudo e virou hoje, na verdade era o Vale Gás e o Bolsa Escola, que virou o Bolsa Família. E outros programas. Agora, nós temos que ser justos, né, Luciano, e entender que nos últimos 30 anos o Brasil realmente passou por muitas mudanças e muitas melhorias. Dentre elas, por exemplo, acabar com a inflação. Quando a gente fala com jovens hoje de 30 anos de idade, fala sobre inflação, esses jovens não conhecem o que é inflação. Por quê? A inflação acabou faz 20 anos. Então, uma pessoa que tem 30 anos, tinha 10 à época, quando você fala em inflação, ela apenas viu a inflação nos livros. É a mesma coisa que as pessoas que viram o Brasil ser descoberto pelas caravelas que chegaram aqui no Brasil. Mas o combate à inflação foi uma coisa fundamental. Outra coisa que foi fundamental, que chama-se Lei de Responsabilidade Fiscal. Antigamente os governos entravam, seja municipal, estadual ou federal, e deixavam uma conta para 4, 5, 6 governos pagar. E isso acabou, foi o PSDB que criou isso, e cada governo entra, só pode gastar aquilo que arrecada, inclusive com índices a ser aplicado principalmente na saúde e na educação e na segurança, que são as áreas principais onde o governo tem que atuar. Então a melhora no Brasil aconteceu. Só que essa melhora que aconteceu, vindo também com o pleno emprego que o Luciano falou, com o ProER dos bancos que solidificou a economia do Brasil, com o salário, com tudo isso acontecendo, tendo a possibilidade de sair de $70 para $350, me parece que nós, o povo brasileiro, ficamos nós ficamos hipnotizados. E o tema corrupção, ele sumiu do vocabulário do povo brasileiro. Tipo assim, o rouba mais faz, as coisas estão acontecendo, deixa acontecer. Mas agora o que eu vejo com muita clareza? Nesse momento onde veio a Copa do Mundo, que aí os holofotes foram todos abertos, a população começou a enxergar o que está acontecendo de verdade no Brasil. Houve uma melhora? Houve. Mas a melhora poderia ter sido muito maior. O Brasil poderia estar muito à frente. E hoje nós temos problemas crônicos que não foram combatidos e que poderiam ter sido combatidos, como, por exemplo, se alguém da nossa família que não tem um plano de saúde precisar hoje do SUS, infelizmente o caos é total. Né? Nós vemos aí nas pequenas cidades, já não é só mais nas grandes cidades e médias, as pequenas cidades, a droga barata, o crack, entrando, invadindo, acabando com a família, que é a célula máter da sociedade. Quer dizer, pouquíssimo investimento na família, em educação e, logicamente, que na segurança como um todo. E também não podemos esquecer, juntamente com a família, com a educação, com a segurança, a questão da educação, né? Que é outro problema seríssimo no Brasil, muito pouco combatido, onde o governador Beto Richa fez um esforço muito grande e em 3 anos e 3 meses de mandato, o governador Beto Richa deu 25%, quase 26% de aumento acima da inflação para os professores, demonstrando claramente o respeito que tem por esses professores. Agora, eu sempre brinco, né, que político não cai do céu e nem vem das profundezas do inferno. Político sai das urnas, né? E somos nós que elegemos. Nós que elegemos. Né? E de tempos em tempos a democracia tem essa possibilidade. E nós estamos aí já à véspera das eleições, nós estamos aí com as convenções acontecendo, já as pré-candidaturas sendo colocadas, e até o final do mês as coligações todas formadas, e aí vamos a um pleito eleitoral. E aonde eu acredito que a população não vai misturar duas coisas, que me preocupam um pouco, né? Eu vejo às vezes as pessoas dizerem assim, olha, mas se o Brasil for campeão, ajuda esse governo ou aquele. Eu quero crer que não. Eu quero crer que hoje a população está muito informada, com a televisão, com as mídias sociais, com o Facebook, com o Twitter, com tanta coisa. Eu sou incapaz de torcer contra o time do Brasil. Claro que vou torcer para o time do Brasil ser campeão, para o Neymar marcar o gol na decisão, para o Fred desencantar e marcar o seu gol. Agora, nós não podemos deixar de que, mesmo que o Brasil seja campeão, no dia seguinte, a gente deixar de esquecer que aquele legado que foi falado para todos nós, que ficaria um grande legado para o Brasil, esse legado não aconteceu.
O que aconteceu foi muita corrupção, muito desvio de verba e que esse dinheiro que foi aplicado de maneira exorbitante em determinadas obras que não foram concluídas, se tivessem sido investidas em escolas, em creches, em postos de saúde, em qualificação profissional dos nossos policiais, nós teríamos um Brasil muito melhor. Muito bem, olha, aqui a conversa vai longe, duas feras. Ao meu lado direito, Márcio Nunes, Luciano Pisato à minha esquerda. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu quero encerrar essa pergunta. Márcio, se você me permitir, eu vou deixar essa pergunta para o Luciano encerrar para a gente essa nossa conversa. A pergunta é a seguinte, Luciano Pisato, me fala uma coisa. Enquanto a China estava crescendo nos patamares de mais de 10% ao ano, o Brasil, no tempo do Lula, entrou no vácuo da China e foi crescendo na carona. Mas hoje fica claro que o Brasil não tem um plano, não tem um projeto de nação. O Brasil parece uma caravela, uma nauzinha parada no meio do oceano, para onde bater o vento vai, né? Até quando nós vamos viver nesse estado onde não existe um projeto de nação? O povo brasileiro, nós não sabemos para onde nós estamos indo. Só para encerrar, o senhor responde essa pergunta para a gente. Então, primeiro, desculpe a tosse aí. Imagina. Mas é o seguinte, eu acho que o Márcio Nunes foi perfeito. Quem decide as coisas são o povo. O povo que vota, que escolhe ou não escolhe. Enquanto nós continuarmos votando no populismo e não na qualidade, nós vamos mal. É simples assim. Não precisa explicar mais nada. Muito bem. Tá aí, gente. Olha, então é você quem decide, é você na urna quem escolhe e define o futuro do nosso país. Quero agradecer aqui ao Márcio Nunes, que foi um grande presidente do Instituto das Águas, Luciano Pisato, que está representando o governador Beto Richa na conferência do Rotary aqui em Campo Mourão, grande presidente da Compagás. Aos senhores, muito obrigado pela presença e sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso programa. Me perdoem se eu me estendi muito, mas eu tinha que aproveitar a oportunidade. Nós voltamos já.